A pequena cidade de Vale Sombrio sempre fora conhecida por sua atmosfera peculiar. Aninhada entre montanhas imponentes e coberta por uma névoa quase perene, o lugar parecia existir em uma realidade paralela. Foi nesse cenário que a família Moreira chegou, buscando um novo começo após a trágica perda do patriarca. Maria, a mãe viúva, seus filhos gêmeos de 12 anos, Lucas e Lara, e a avó Dona Celeste, uma senhora de aparência frágil, mas de espírito forte, se mudaram para uma antiga casa vitoriana nos arredores da cidade. A propriedade, com suas paredes descascadas e janelas empoeiradas, parecia carregar o peso de inúmeras histórias não contadas. Nas primeiras semanas, a adaptação foi difícil, mas não incomum. As crianças reclamavam de pesadelos vívidos, enquanto Maria lutava contra uma crescente sensação de desconforto que não conseguia explicar. Apenas Dona Celeste parecia imperturbável, seus olhos azuis acinzentados sempre vigilantes, como se pudesse ver além do véu do cotidiano. Foi numa noite particularmente escura que tudo começou a mudar. Lucas acordou gritando, seu corpo contorcido em posições impossíveis, os olhos revirando nas órbitas. Maria correu para o quarto do filho, o coração disparado de pavor. Quando chegou, encontrou o menino sentado calmamente na cama, um sorriso estranho nos lábios. "Está tudo bem, mamãe", disse Lucas, sua voz estranhamente grave e modulada. "Eu só estava conversando." Maria sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Aquela não era a voz de seu filho. Não completamente. Nos dias que se seguiram, eventos inexplicáveis começaram a ocorrer na casa. Objetos se moviam sozinhos, sombras dançavam nas paredes sem fonte aparente de luz, e um odor pútrido ocasionalmente preenchia os cômodos, desaparecendo tão rapidamente quanto surgia. Lucas, outrora um menino alegre e extrovertido, tornou-se recluso e taciturno. Passava horas encarando as paredes, murmurando em uma língua que ninguém reconhecia. Sua irmã gêmea, Lara, começou a evitá-lo, alegando que seu irmão não era mais ele mesmo. Maria, desesperada, buscou ajuda médica, mas os exames não revelaram nada de anormal. Foi Dona Celeste quem finalmente verbalizou o que todos temiam admitir. "Não é uma doença, minha filha", disse a idosa, sua voz firme cortando o silêncio da noite. "É algo mais antigo, algo que não pertence a este mundo." Naquela mesma noite, enquanto uma tempestade furiosa castigava Vale Sombrio, Lucas desapareceu de seu quarto. A família o encontrou no sótão, de pé diante de um espelho empoeirado, conversando animadamente com seu reflexo. Mas o reflexo sorria de volta, mesmo quando Lucas não o fazia. Maria gritou, correndo para agarrar seu filho. No momento em que suas mãos tocaram os ombros do menino, Lucas se virou. Seus olhos, antes castanhos e calorosos, agora eram poços negros de um vazio infinito. "Lucas não está mais aqui", disse a criatura com a voz de seu filho. "E logo, nenhum de vocês estará." A tempestade rugiu lá fora, um relâmpago iluminou o cômodo, e por um breve instante, Maria viu no espelho não o reflexo de seu filho, mas uma entidade grotesca, com chifres retorcidos e pele escamosa. Quando a luz se foi, Lucas desabou no chão, convulsionando violentamente. Dona Celeste puxou Maria para trás, sua voz um sussurro urgente: "Precisamos de ajuda. Não de médicos, mas de alguém que entenda o que estamos enfrentando. Alguém que possa lutar contra isso." Enquanto carregavam Lucas de volta para seu quarto, o menino alternava entre momentos de lucidez aterrorizante e explosões de uma força sobrenatural. A família Moreira sabia que uma batalha estava apenas começando. Uma batalha pela alma de Lucas, e talvez, pela sobrevivência de todos eles. A escuridão havia encontrado um lar em Vale Sombrio, e não partiria sem lutar. A notícia da aflição de Lucas se espalhou rapidamente pela pequena comunidade de Vale Sombrio. Sussurros e olhares furtivos seguiam a família Moreira por onde quer que fossem. Alguns ofereciam ajuda, outros se afastavam, temendo que a desgraça fosse contagiosa. Maria, desesperada por respostas, recorreu ao padre local, Padre Antônio, um homem de meia-idade com olhos bondosos, mas cansados. Ele ouviu o relato da família com uma expressão grave, ocasionalmente fazendo o sinal da cruz. "O que você descreve", disse ele, sua voz baixa e cautelosa, "não é algo que eu possa lidar sozinho. Isso requer expertise especial." Ele mencionou um nome: Irmã Constança, uma freira excomunicada que vivia como eremita nas montanhas próximas. Os rumores diziam que ela possuía conhecimentos que a igreja preferia manter ocultos. Enquanto isso, a condição de Lucas piorava.
Seu corpo emagreceu rapidamente, a pele esticada sobre os ossos como pergaminho velho. Seus olhos, quando não eram poços negros de vazio, estavam injetados de um vermelho sobrenatural. A voz que saía de sua garganta alternava entre o timbre infantil de Lucas e uma cacofonia de vozes adultas, algumas gritando, outras sussurrando obscenidades em línguas há muito esquecidas. Lara, atormentada pelos gritos de seu irmão gêmeo, começou a manifestar sintomas estranhos. Ela falava de sombras que a seguiam, de vozes que a chamavam no escuro. Dona Celeste mantinha uma vigília constante sobre a neta, seus olhos astutos nunca deixando a menina sozinha por muito tempo. Uma noite, enquanto Maria e Dona Celeste discutiam os próximos passos no andar de baixo, um grito aterrorizante ecoou pela casa. Correndo para o quarto de Lucas, encontraram uma cena de horror. O menino estava suspenso no ar, seu corpo contorcido em um ângulo impossível, a cabeça virada completamente para trás. As paredes estavam cobertas de símbolos estranhos, escritos com o que parecia ser sangue. Lara estava de pé em um canto, os olhos vidrados, cantarolando uma melodia estranha e dissonante. Ele está chegando, ela disse, sua voz monótona e sem emoção. O Senhor das Moscas está vindo para reclamar o que é dele. Nesse momento, Lucas caiu no chão com um baque surdo. Seu corpo começou a se contorcer e tremer, a pele borbulhando como se algo estivesse tentando sair de dentro dele. Maria correu para segurar seu filho, mas foi repelida por uma força invisível, jogada contra a parede com violência. Dona Celeste agiu rapidamente. Com uma agilidade surpreendente para sua idade, ela agarrou um crucifixo da parede e o pressionou contra a testa de Lucas. O menino gritou, um som que não era humano, um uivo de dor e fúria primitiva que fez as janelas estremecerem. Em nome de todos os santos, Dona Celeste gritou, sua voz forte e autoritária, eu ordeno que você se identifique. Por um momento, houve silêncio. Então, lentamente, Lucas virou a cabeça para encarar sua avó. Quando falou, não era mais a voz do menino, nem a cacofonia de vozes adultas. Era algo mais antigo, mais profundo. Eu tenho muitos nomes, disse a entidade. Nomes que fariam sua sanidade se despedaçar. Mas você pode me chamar de Belial, o sem-valor, príncipe do fogo e da escuridão. Os olhos de Lucas, não, de Belial, brilharam com uma luz maligna. E eu vim para reclamar não apenas este receptáculo, mas todos vocês. Nesse instante, as luzes da casa piscaram e se apagaram. A escuridão que se seguiu era opressiva, quase tangível. E no meio dessa escuridão, os olhos de Lucas brilhavam como brasas, observando, esperando. Maria, ainda atordoada pela queda, se arrastou até Lara, puxando a menina para perto. Dona Celeste permaneceu firme, o crucifixo ainda pressionado contra Lucas, murmurando orações em latim. Foi então que ouviram. Um som baixo a princípio, mas crescendo rapidamente em volume e intensidade. O zumbido de milhões de asas. O ar ficou pesado, carregado com o cheiro de putrefação. As moscas, Lara sussurrou, seu corpo tremendo incontrolavelmente. Elas estão vindo. Enquanto o zumbido se intensificava e a escuridão parecia engrossar ao redor deles, a família Moreira percebeu que a batalha pela alma de Lucas, e talvez por suas próprias almas, estava apenas começando. E eles estavam tragicamente despreparados para o horror que estava prestes a se desenrolar. O zumbido ensurdecedor das moscas invisíveis preencheu a casa, vibrando através das paredes e dos corpos da família Moreira. A escuridão pulsava com uma vida própria, engolindo a fraca luz que entrava pelas janelas. No centro desse caos, Lucas, ou a entidade que se chamava Belial, permanecia imóvel, seus olhos brilhando com uma malevolência sobrenatural. Dona Celeste, ainda segurando o crucifixo contra a testa do neto, começou a recitar o Pai Nosso em latim, sua voz tremendo, mas determinada. A cada palavra, o corpo de Lucas se contorcia como se estivesse sendo queimado por dentro. Suas palavras são vazias, velha, rosnou Belial através dos lábios do menino. Eu sou mais antigo que seu Deus, mais poderoso que suas orações. Nesse momento, Maria, que ainda segurava Lara protetoramente, gritou. Algo invisível estava puxando sua filha, arrastando-a para longe. Lara gritava e se debatia,
suas unhas deixando marcas no chão de madeira enquanto ela era arrastada em direção a Lucas. Mãe, gritou Lara, terror puro em sua voz. Não deixe ele me pegar. Maria lutou desesperadamente para segurar sua filha, mas a força que puxava Lara era sobrenatural. Foi então que Dona Celeste tomou uma decisão. Com um movimento rápido, ela pressionou o crucifixo nas mãos de Maria. Segure isso contra Lucas, instruiu ela. Não solte, não importa o que aconteça. Antes que Maria pudesse protestar, Dona Celeste se lançou em direção a Lara, agarrando a neta e puxando-a de volta. No instante em que suas mãos tocaram Lara, um grito desumano ecoou pela casa. Não vinha de Lucas, mas sim das próprias paredes, como se a própria estrutura estivesse viva e em agonia. O ar ficou ainda mais pesado, carregado de eletricidade estática. Objetos começaram a levitar ao redor do quarto. Livros, brinquedos, até mesmo a cama de Lucas se ergueu alguns centímetros do chão. Vocês não podem me deter, a voz de Belial ecoou, não mais vindo apenas de Lucas, mas de todos os cantos da casa. Eu sou Legião. Eu sou o vazio primordial. Eu sou o fim de todas as coisas. As paredes começaram a sangrar, um líquido viscoso e negro escorrendo das rachaduras que se formavam. O cheiro de enxofre e decomposição se intensificou, fazendo os olhos de todos arderem. Foi nesse momento de desespero absoluto que uma nova voz cortou através do caos. Era o Padre Antônio, parado na porta do quarto, seus olhos arregalados de horror, mas sua voz firme enquanto começava a recitar o ritual de exorcismo. Exorcizamos-te, homines immundos spiritus, homines satanica potestas, homines incursio infernalis adversari. As palavras pareciam ter um efeito físico no ambiente. A escuridão recuou ligeiramente, o zumbido das moscas diminuiu. Lucas, Belial gritou de raiva, seu corpo se contorcendo violentamente contra o crucifixo que Maria segurava. Mas então, algo inesperado aconteceu. Lara, ainda nos braços de Dona Celeste, começou a falar. Sua voz era diferente, mais velha e sábia do que deveria ser possível para uma menina de 12 anos. Ele está mentindo, disse Lara, seus olhos focados em algum ponto além da realidade. Ele não é tão antigo quanto diz. Ele tem medo. Medo do que está além dele. Belial rugiu de fúria, e subitamente, Lucas levantou-se no ar, seu corpo flutuando a centímetros do chão. O crucifixo na mão de Maria começou a queimar, e ela gritou de dor, mas se recusou a soltá-lo. Você não sabe de nada, pequena vidente. Belial gritou através de Lucas. Eu vou devorar suas almas e usar seus corpos como marionetes. Mas Lara continuou, sua voz ganhando força. Há algo mais forte que você, Belial. Algo que você teme. É por isso que você escolheu esta família, esta casa. Você está se escondendo. As palavras de Lara pareciam ter um efeito profundo. A fúria de Belial se transformou em algo mais. Medo? O quarto tremeu, objetos caíram das prateleiras, e rachaduras começaram a se formar no teto. Foi então que Dona Celeste entendeu. Com um movimento rápido, ela pegou um espelho de mão próximo e o segurou na frente de Lucas. O reflexo mostrou não o rosto do menino, mas uma criatura horrenda, com chifres retorcidos e olhos de fogo. Olhe para si mesmo, Belial, Dona Celeste comandou. Veja o que você realmente é. O demônio gritou, um som tão terrível que fez os vidros das janelas estilhaçarem. Lucas caiu no chão, seu corpo convulsionando violentamente. O Padre Antônio, vendo uma oportunidade, intensificou suas orações, sua voz trovejando pelo quarto. Maria, ainda segurando o crucifixo, se juntou a ele, recitando as palavras que conseguia lembrar. A escuridão começou a recuar, como se estivesse sendo sugada de volta para algum reino infernal. O zumbido das moscas diminuiu até se tornar um eco distante. Mas então, quando parecia que estavam prestes a triunfar, Lucas abriu os olhos. Eles não eram mais os poços negros de antes, nem os olhos castanhos do menino. Eram olhos dourados, antigos, cheios de uma sabedoria e poder além da compreensão humana. E quando ele falou, não era a voz de Lucas, nem a de Belial, mas algo completamente diferente.
Algo que fez todos no quarto tremerem de um medo primordial. Chegou a hora, disse a nova entidade. O verdadeiro conflito está apenas começando. O quarto foi engolido por uma luz dourada cegante, e por um momento, todos sentiram como se estivessem flutuando fora de seus corpos, testemunhas de algo vasto e incompreensível se desenrolando ao seu redor. A batalha pelo destino de Lucas, da família Moreira, e talvez de toda a humanidade, estava entrando em sua fase final e mais perigosa. A luz dourada que engolfou o quarto pulsava com uma energia antiga e poderosa. Por um breve momento, os ocupantes da casa, Maria, Dona Celeste, Lara e o Padre Antônio, sentiram-se suspensos entre realidades, suas consciências expandidas além dos limites do compreensível. Diante deles, o corpo de Lucas flutuava no ar, envolvido por um casulo de luz dourada. Sua forma oscilava entre a do menino, a monstruosidade que era Belial, e algo else, uma figura etérea, majestosa e terrível de se contemplar. A voz que emanava dessa entidade reverberava não apenas pelo quarto, mas através do próprio tecido da realidade. Eu sou Metatron, a voz do divino. Belial buscou refúgio neste recipiente, fugindo de um julgamento há muito adiado. Mas ao fazê-lo, despertou forças além de sua compreensão. O ar crepitava com energia sobrenatural. Imagens fugazes de batalhas cósmicas, civilizações perdidas e verdades universais dançavam nas mentes dos presentes, quase rápidas demais para serem compreendidas. Belial, ainda parcialmente manifestado através de Lucas, rugia de fúria e medo. Você não tem jurisdição aqui, Metatron. Este plano é nosso para corromper e governar. A resposta de Metatron foi um olhar que continha o peso de éons. Sua arrogância sempre foi sua ruína. Belial, você esquece seu lugar no grande desenho das coisas. Com um gesto, Metatron fez com que Belial se separasse do corpo de Lucas. A entidade demoníaca agora pairava no ar, sua forma uma massa contorcida de sombras e chamas. Foi nesse momento que Lara deu um passo à frente, seus olhos brilhando com uma sabedoria além de seus anos. É por isso que você me chamava, não é? Você sabia que eu poderia ver. Metatron assentiu, sua atenção voltada para a menina. Você, criança, carrega em si uma centelha do divino. Um dom raro e precioso. Maria, superando seu choque inicial, avançou protetoramente. O que isso significa? O que vai acontecer com meus filhos? A resposta veio não de Metatron, mas de Dona Celeste. A idosa estava ereta, seus olhos claros brilhando com um novo entendimento. Significa que nossa família foi escolhida, Maria, para o bem e para o mal. Padre Antônio, que até então observava em silêncio reverente, falou: é o equilíbrio, não é? Luz e escuridão, bem e mal, tudo parte de um plano maior. Precisamente, confirmou Metatron. Sua forma parecia preencher todo o quarto agora, fazendo as paredes e o teto parecerem meras ilusões. O conflito eterno requer jogadores em ambos os lados. Lucas foi tocado pela escuridão, mas resistiu. Lara foi abençoada com a visão. Juntos, eles representam o delicado equilíbrio que mantém a existência. Belial, ainda preso pela força de Metatron, riu amargamente. E o que isso importa? A humanidade sempre escolherá as trevas no final. É sua natureza. Talvez, respondeu Metatron, mas é também sua natureza buscar a luz. É nessa escolha que reside o verdadeiro poder. Com essas palavras, Metatron estendeu uma mão luminosa em direção a Lucas e outra em direção a Lara. A escolha agora é de vocês, crianças. Aceitem seus papéis no grande desenho, ou recusem. O livre-arbítrio é o maior dom e a maior maldição concedida à humanidade. Lucas, livre da influência de Belial, olhou para sua irmã. Havia medo em seus olhos, mas também determinação. Lara retribuiu o olhar, um entendimento silencioso passando entre os gêmeos. Juntos, eles deram um passo à frente, suas mãos se estendendo para tocar as de Metatron. No instante do contato, uma onda de energia explodiu pelo quarto. Maria, Dona Celeste e o Padre Antônio foram jogados contra as paredes, suas mentes mal conseguindo processar o que testemunhavam.
Lucas e Lara pareciam brilhar de dentro para fora, seus corpos se tornando recipientes para forças além da compreensão humana. Por um momento fugaz, eles não eram mais crianças, mas avatares de luz e sombra, ordem e caos, integrantes fundamentais do tecido da realidade. Belial gritou uma última vez antes de ser comprimido em um ponto de escuridão absoluta, sugado para um reino além da percepção mortal. Então, tão rapidamente quanto começou, tudo acabou. A luz dourada se dissipou, o quarto voltou ao normal, e Lucas e Lara caíram inconscientes no chão. Maria correu para seus filhos, lágrimas escorrendo por seu rosto enquanto os abraçava. Dona Celeste se juntou a ela, sua expressão uma mistura de admiração e preocupação. Padre Antônio, ainda atordoado, murmurou uma oração de gratidão. Quando as crianças finalmente abriram os olhos, eram novamente Lucas e Lara, mas havia algo diferente neles. Uma profundidade, uma compreensão que não existia antes. Está acabado? Perguntou Maria, sua voz trêmula. Lucas sorriu fracamente. Por enquanto, mãe. Mas nunca realmente acaba. Lara assentiu, seus olhos distantes por um momento antes de focar em sua família. Temos trabalho a fazer. Todos nós. Enquanto a família Moreira se abraçava, exausta mas unida, o primeiro raio de sol da manhã penetrou pela janela quebrada. Lá fora, Vale Sombrio despertava, inconsciente da batalha cósmica que havia ocorrido durante a noite. A casa, antes um campo de batalha entre forças primordiais, agora estava silenciosa. Mas nas sombras e na luz, nos sussurros do vento e no brilho do sol, ecoava uma verdade universal. O equilíbrio deve ser mantido, e cada escolha, cada ação, tem o poder de inclinar a balança. Para Lucas e Lara, para a família Moreira, e para Vale Sombrio, uma nova história estava apenas começando. Uma história de desafios, de crescimento, e da eterna dança entre luz e escuridão que define a existência humana. O exorcismo havia terminado, mas a verdadeira jornada estava apenas começando.